São falsas apenas as? Olha, A1 são formadas por um único elemento químico? Sim. Então, não é falso. Suas fórmulas são representadas por 2 símbolos químicos? Não, né? Símbolos são elementos. Não. É um jeitinho, assim, ó, de fazer para vocês ficarem mais ligados, né? Tipo, podem ocorrer na forma de variedades alotrópicas? Podem. Elas podem ficar juntas, se misturarem. Não podem formar misturas com substâncias compostas? Falso. Então, é a 2 e 4. Concordam comigo? Uhum. Uhum. É que eu não estou com a apostila, professor, porque eu estou concordando. Tô indo... Mas a apostila está no grupo, tu não consegue abrir, eu não sei fazer. Não, eu prefiro escutar, prestar atenção na aula e depois eu vejo. Gente, nós vamos passar das 9 horas, tá? Só para vocês saberem. Porque eu não estou nem na metade. Tranquilo, então. Vamos lá. Observe os fatos abaixo. Uma pedra de naftalina deixada no armário. O que acontece com ela? Lembram que eu falei que ela espanta os gambás? Uma vasilha com água deixada no freezer. O que acontece com ela? Congela. Uhum. Uma vasilha com água deixada no sol. Derrete. E o derretimento de um pedaço de chumbo quando adequado. Nesses fatos estão relacionadas corretamente os seguintes fenômenos: sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Sublimação, a B, né? Sublimação, evaporação e solidificação. Fusão, sublimação, evaporação e solidificação. Evaporação, solidificação, fusão e sublimação. Evaporação, sublimação, fusão e solidificação. Então, vamos lá. Uma pedra de naftalina deixada no armário, o que ela faz? Ela vai, né, soltando aquele cheirinho horroroso e inundando a casa com aquele perfume. E ela vai se dissolvendo. Tá cansado, João? O João Manuel tá cansado. Tô vendo. Uma vasilha, isso mesmo. É a letra A, sublimação, solidificação, né, porque congela, evaporação, porque está no sol, começa a fervilhar, né, aqueles coisinhos assim, né, meio fumaça, isso mesmo. Então, a 7 é a resposta é a letra A. Bom, numa bancada de laboratório, nós temos 5 frascos fechados com rolha comum, que contêm separadamente os líquidos seguintes. Eu estou um pouquinho rouca, gente, porque eu dei aula desde de manhã. Então, vamos lá. No frasco 1, eu tenho etanol, menos 112 graus centígrados, e TE, ali, né, a minha atmosfera, 78 graus. Não são centígrados, é Celsius, desculpe. Na 2, eu tenho N-pentano, menos 100 graus, 36. Na 3, eu tenho anilina, menos 6, 180. Na 4, eu tenho benzeno, 5, positivo, 80. Na 5, eu tenho ácido acético, 17 e 120. Num dia de muito calor, em determinado instante, houve-se no laboratório um estampido. A rolha subiu, produzido pelo arremesso da rolha de um dos frascos para o teto. De qual dos frascos foi arremessada a rolha? Gente, pense um pouquinho. Tá? Não, eu já trabalhei, casualmente, professor, trabalhei em laboratório. O que tu acha que é? Pois é que faz bastante tempo, mas no caso aí seria uma reação pelo calor, né? Pelo calor. Isso aí. E o mais sei lá, acho que seria o N-pentano. Tá? A primeira opção que a senhora deu.
O etanol, não é. É o N-pentano, que é a mesma coisa, né? Na realidade. Aham. Só que ele é 100 graus e 36. Dificilmente os outros eles vão começar a ferver em um dia comum. Por que esse aqui é como se fosse o frisante, não sei, champanhe, até a cidra, que se tu sacode, né? Tu sacode para borbulhar, não é assim? E a rolha Sim. estoura. Estoura. Então, é o N-pentano, por isso que tem álcool, né? Aquela que não tem álcool não faz isso, não acontece isso. Uhum. Tá? Deu mais ou menos para entender essa parte? Deu. Esse elemento químico é o mesmo usado em água, assim, água com gás? É o mesmo? Sim, é o mesmo usado em água. Mesma coisa que acontece. Se tu sacudir no mesmo refri, balança, né? Eu até tenho a minha água aqui. Balança, e aquilo estoura, porque ela pega, vai fervilhar, né? Uhum. Primeiro exercício com uma fórmula. Qual a massa de 3 ml de acetona, sabendo que a sua densidade absoluta é de 0,792 gramas por mililitros? Então, eu vou fazer no papel aqui para mostrar para vocês. A fórmula é massa sobre volume, né, da densidade. Então, eu tenho o valor da densidade, é 0,792, isso, G por ml, que é igual à minha massa, né? Ó, o que eu vou querer saber? A minha massa, desculpe, o meu volume. O que eu quero saber? Vou ter que ler de novo. Porque o que eu tenho? Eu tenho a massa, que é 3,s ml, e eu quero o volume. Ó, o que eu... Vê se vocês enxergam. O que eu quero? É o volume, então eu vou ter que jogar. Tranquilo aí? Tá. Eu vou ter que jogar. Eu tenho os dois de cima e eu quero o volume. O meu volume vai ser vezes esse, né? Ó, eu vou fazer V vezes 0,729 é igual a 3,0. Só que eu quero o volume. O meu volume é igual a, ó, tudo que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. A 3,0 dividido por 7,29. Já mostro para vocês. Tá? Não fiz o resultado, acho que vocês têm que fazer. Deu para enxergar? Mais afastado, mais para o lado? Uhum. Ah, ele é bom. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Esse é o valor que vocês têm que fazer. Aí faz com vírgula ali na calculadora, que vocês vão usar a calculadora para fazer a prova de vocês. Eu não vi o resultado, eu não fiz o final. Mas ali na minha resposta é a letra E, 2,376. Mas eu fiz na calculadora, gente. Já vou dizer para vocês que eu não fiquei no lápis. Então, vamos lá. Posso continuar? Pode. A 10. Representa uma mistura heterogênea o sistema gasolina e água, álcool e água, gasolina e álcool, água e sal, açúcar e água. O que é uma mistura heterogênea? A senhora não... No momento que elas misturam, a senhora não sabe identificar quem, é isso? Exatamente. É isso aí. Ela possui eletrólitos diluídos. Então, é a letra... Não, Dani. Não. A gasolina e a água. Água. É, porque quando diz assim, a gasolina tá batizada, é batizada, parece que se diz. Eu já ouvi isso aí, mais ou menos. Uhum. Então, é quando misturam, colocam alguma coisa ali, ele se mistura, tu não consegue observar. Mas o teu carro tranca, né? O motor sente, ele tranca. Então, a gasolina e a água. 11. A água mineral filtrada, sem gás, ela é uma substância pura, uma mistura heterogênea, uma mistura homogênea, uma substância composta ou um elemento químico? Uma mistura pura. Homogênea.
Homogênea. Mas dá bem para confundir o cara. Não vou mais tomar água. Não vou mais tomar. Exatamente. Ela não é pura, né? Porque ela tem misturas. Tu tem que, sei lá, dissolver ela. Não, não é composta. Ela é homogênea. E qual seria hoje o pH da água pura? Não sei. Não tem como Não existe. Não existe água pura. Tipo assim, ó. Essa água aqui, ó. Todo mundo toma. Ah, é maravilhosa. Ela tem um monte de... Ela tem um monte de cálcio e de potássio. E aí tu vai olhar, tu te apavora. O que tu tá tomando? Na realidade, isso é que vocês têm que cuidar, gente. Vão comprar água, é a mais barata. Eu não dou bola, mas agora eu tô cuidando. Mas tu tem que olhar, ó. E se tu olhar bem, tu tá tomando veneno. Tu não tá tomando água pura, sem gás. Mentira. É bem assim. Vamos para 12. Fase pode ser definida como uma parte homogênea de um sistema, separada por outras por limites bem definidos, qualquer porção da matéria de composição química conhecida, qualquer parte homogênea ou heterogênea de um sistema, qualquer das definições ou uma mistura heterogênea. Mistura heterogênea? As duas, né? Ela pode ter qualquer parte, tanto da homogênea quanto da heterogênea. De um sistema. Então, é letra C. Bom, não chegamos ainda na tabela, vamos chegar agora. No primeiro ano do ensino médio, que é a fase 1, o que mais se estuda é a tabela periódica. Por quê? Para que a gente possa ter o conhecimento dos elementos, saber a massa, os prótons e os elétrons. Tudo isso está bem definido dentro dessa apostila, né? Por isso ela é extensa, tem bastante exercício ainda pela frente. Eu até fiz alguns ali para poder ir mais rápido, né? Porque agora vem uma parte bem longa. Posso continuar? Pode. Então, o estudo do átomo, modelos atômicos. Aí ele fala um monte de todos os camaradinhos que inventaram, que não seria tão necessário, né? Mas, enfim. A constituição da matéria é motivo de muita curiosidade entre os povos antigos. Filósofos buscam há tempos a constituição dos materiais. Resultado dessa curiosidade implicou na descoberta do fogo, o que permitiu cozinhar os alimentos. E, consequentemente, implicou em grande desenvolvimento para a sociedade. A passagem do homem pelas idades da pedra, do bronze e do ferro foi de muito aprendizado para o homem, conseguindo produzir materiais que lhe fosse útil. Por volta de 400 anos antes de Cristo, surgiram os primeiros conceitos teóricos da química, bem antes de Cristo. O modelo atômico de Demócrito e Leucipo. O estudo do átomo se iniciou na Grécia Antiga com o filósofo Leucipo e o seu discípulo Demócrito. Para eles, o átomo era o menor componente de toda a matéria existente, sendo, então, impossível dividi-lo em partes menores. Pode ser. O átomo do grego átomos, o não divisível, não mais cortável, é para esse filósofo o elemento primordial da natureza. São indivisíveis, maciços, indestrutíveis, eternos e invisíveis, podendo ser concebidos somente pelo pensamento, nunca percebidos pelos sentidos. O modelo atômico de Dalton. Em 1808, o professor inglês John Dalton propôs uma explicação da natureza da matéria. A proposta foi baseada em fatos experimentais e retomavam o antigo conceito dos gregos. Ele imaginou o átomo como uma pequena esfera com massa definida e propriedades características. Desta forma, todas as transformações químicas podiam ser explicadas pelo arranjo de átomos. Tudo isso vocês vão ver daqui a pouquinho nos exemplos. Toda a matéria é constituída por átomos. E é.
Esses são as menores partículas que constituem. São indivisíveis e indestrutíveis. Não podem ser transformados em outros, nem mesmo durante os fenômenos químicos. Seus postulados. Todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas, denominadas átomos, que não podem ser criados e nem destruídos. Nas substâncias, eles se encontram unidos por forças de atração mútua. Cada substância é constituída de um único tipo de átomo, substâncias simples ou elementos não formados de átomos simples, que são indivisíveis. Substâncias compostas são formadas por átomos compostos, capazes de se decompor durante a reação química em átomos simples. Só se diluem, né? Nunca se quebram. Todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, no tamanho, na massa e nas demais propriedades. Átomos de substâncias diferentes possuem forma, tamanho, massa, propriedades diferentes. A massa de um átomo composto é igual à soma das massas de todos os átomos simples, componentes. Os átomos compostos são formados por um pequeno número de átomos simples. O modelo atômico de Thomson. Esses são os caras que mais se fixaram no átomo, né? E não é tão difícil assim quanto eu estou lendo. Modelo atômico de Thomson. Em 1898, o físico inglês Joseph John Thomson propôs um novo modelo atômico, baseado nas experiências dos raios catódicos, o qual chamou de elétrons. Para Thomson, o átomo era uma esfera de carga elétrica positiva, recheada de elétrons de carga negativa. Esse modelo ficou conhecido como pudim de passas, né, que está ali do lado. Esse modelo derruba a ideia de que o átomo é indivisível e introduz a natureza elétrica da matéria. O modelo de Thomson ele explica alguns fenômenos como a corrente elétrica, eletrização por atrito, formação de íon e as descargas elétricas em gases. Modelo atômico de Rutherford. Em 1911, Ernest Rutherford, estudando a trajetória das partículas alfa positivas, emitidas pelo elemento radioativo polônio, bombardeou uma fina lâmina de ouro. Ele observou que, gente, tudo isso é para dizer que os opostos se atraem. Vou continuar lendo. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. A maioria das partículas atravessam a lâmina de ouro, é essa página, né? Sem sofrer desvio em sua trajetória. Logo, há uma grande região de vazio. Desculpe. Há uma grande região de vazio, que passou a se chamar eletrosfera. Algumas partículas sofriam desvio em sua trajetória. Haveria uma repulsão das cargas positivas, né, partículas A, com uma região pequena também positiva, que é o núcleo. Um número muito pequeno de partículas batiam na lâmina e voltavam, portanto, a região central é pequena e densa, sendo composta, portanto, por prótons. E aí é esse desenho que está ali na apostila de vocês. Lá no meio é o núcleo, os prótons e os elétrons, porque eles se atraem, são opostos. Diante da observação, Rutherford concluiu que a lâmina de ouro seria constituída por átomos formados como um núcleo muito pequeno carregado positivamente no centro do átomo e muito denso rodeado por regiões comparativamente grandes onde estariam os elétrons. Então, ali embaixo eu vou pular essa parte porque é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. A Ivanir está até com sono. Gente, os opostos se atraem. Todo mundo fica rindo quando né? Essa é a realidade química, tá? Vamos ali, ó. Vamos lá para baixo. A essas três partículas básicas, prótons, nêutrons e elétrons, é comum denominar partículas elementares ou fundamentais. Então, tem ali a massa relativa e a carga relativa, a unidade de carga atômica, que é a UCA. O modelo Rutherford o modelo proposto por Rutherford foi aperfeiçoado por Bohr
baseando-se nos estudos feitos em relação ao espectro atômico de hidrogênio e na teoria proposta por Planck, em 1900, teoria quântica. Então agora usada, né, dentro de todas as terapias. Segundo o qual a energia não é emitida em forma contínua, mas em pacotes denominados quanta de energia. Aí ele vem com vários postulados, várias propostas, e nenhuma delas ele... Sustenta. Exatamente, sustenta. Muito obrigada. De nada. A energia. Na eletrosfera, os elétrons descrevem sempre órbitas circulares ao redor do núcleo, chamadas de camadas ou níveis de energia. Cada camada ocupada por um elétron possui um valor determinado de energia, estado estacionário. Os elétrons eles só podem ocupar os níveis que tenham uma determinada quantidade de energia, não sendo possível ocupar estados intermediários. Ao saltar de um nível para o outro, mais intenso, os elétrons observam uma quantidade definida de energia, que é o quantum da energia. Ali embaixo tem, ao redor, ao nível mais interno, o elétron emite um quantum de energia, igual ao absorvido em intensidade, na forma de luz, de cor definida ou outra radiação eletromagnética, que é o fóton. Bom, ali, então, eu tenho o K, 2 elétrons, o L, 8 elétrons. Cada órbita é denominada de estado estacionário e pode ser designada por letras K, L, M, N, O, P, Q. As camadas podem apresentar. Então, ela sempre vai começar com um N, né? E depois ela vem sempre subindo cada vez mais. Nenhuma questão caiu no vestibular sobre isso, nem no Enseja, nada. Nem no Enem, né? O que cai? Vamos calcular um número, a grandeza, o número de átomos e o número de prótons e o número de massa. Isso é o que é importante para nós. Então, por isso eu dei uma pulada ali, porque não é necessário toda essa história, né? Por enquanto não é, porque nem no segundo ano vocês vão usar. Então, ali, grandezas atômicas, número atômico. O número atômico ele é representado pela letra Z, maiúscula, e corresponde ao número de prótons existente no núcleo dos átomos. Tudo que eu falei, Z é igual a P, que é igual a E. Cada elemento químico possui um número atômico, ou seja, não existem átomos de elementos químicos distintos que apresentem o mesmo número atômico. Por isso, os números atômicos dos elementos facilitam a classificação e a constituição na tabela periódica. Quando vocês veem na tabela periódica, por exemplo, hidrogênio, 1 e 1 embaixo, aí vocês acham que é para enfeite. Não, lá em cima. Esse aqui é o único elemento que possui esse número, tá? Os outros todos, aqui o número de massa é maior que o número de prótons. Ó, lá em cima, número de massa, e aqui embaixo é o Z, número de prótons, que é igual a E. Então, vou continuar. Os números atômicos Z são representados na parte inferior do elemento, tá lá embaixo, o Z. Do elemento, me perdi. Facilitam a classificação e a constituição na tabela periódica. Os números atômicos são representados na parte inferior do elemento, enquanto os números de massa estão na parte superior. Exatamente o que eu falei para vocês. Sempre vai ser, ó, aqui em cima o número de massa e aqui embaixo o Z, o número de prótons. Estrutura do átomo. Isso são coisas, desculpe, que importa para vocês. O átomo é uma partícula, diminuta, vou ter que tomar uma água. Então, vamos lá. O átomo é uma partícula diminuta e eletricamente neutra, composta de cargas positivas e negativas, onde os prótons, íons de carga positiva, apresentam o mesmo número de elétrons, os quais íons de carga negativa que orbitam na eletrosfera em volta do núcleo. P é igual a E. Então, eu tenho Z é igual a P, que é igual a E.
É importante isso, mas tem uma parte aqui que fala ali, na outra folha. Em outros termos, o átomo é formado de partículas subatômicas, chamadas de prótons, de carga positiva, nêutrons, eletricamente neutros, e elétrons. Oi, namorado, tudo bom? Nos conhecemos já, né? E elétrons, e de carga negativa, sendo que as primeiras partículas, prótons e nêutrons, estão localizadas dentro dos átomos. Tudo bom? A senhora lembra de mim lá do Bico, senhora? Mas é claro que eu lembro. Como é que viu? tá? Aí, mano, famoso aí, mano. Fala pra ela sobre a matriz, senhora. Teu nome não é Eu era xarope. Matemática lá, ó, eu que sabia. É isso aí. Bom, voltando. São muitos alunos, né? O pessoal me conhece bastante aqui. Enquanto os elétrons transitam pela eletrosfera, ou seja, em volta do núcleo. Mesma coisa, gente. O que tudo isso quer dizer? Z é igual a P, está ali embaixo, na folha 16. Z é igual a A menos N. Ou A é igual a P mais N. Z é igual a E, que é igual a P. Exercício resolvido. Posso fazer? Passar para ele? É cansativo, né, gente? Eu sei o quanto vocês devem estar cansados, mas ainda vai demorar. Essa aqui é uma aula muito cansativa, que era para ter sido até, acho que em 2. Porque olha tudo que tem para a gente passar. Enfim. Vamos lá. A senhora não pode determinar isso? Não posso. Ah, tá. Se o número de nêutrons de átomo X é igual a 12 e o seu número de massa A é 30, qual o valor do número atômico desse elemento? E daí ali vem tudo explicadinho. Tá? Na fórmula do número de massa se tem A é igual a Z mais N, onde Z corresponde ao número de prótons presentes no núcleo do átomo. Z é igual a A menos N. Z é igual a 30 menos 12, que é 18. E aí tu faz aquela formulinha, né? Então, 18, X é 18. Né? E o 30 é lá em cima o A. Bem explicado, tá? Aqui, essa parte desses exercícios, se vocês pegarem depois e lerem, tá super bem explicado. Qual o número atômico e o número de massa do átomo Y, constituído de 17 prótons, 17 elétrons e 18 nêutrons? Também, ó. Primeiramente, deve-se atentar para a definição de número atômico, que é Z. Uma vez que esse conceito determina o número de prótons presentes no núcleo de um átomo. Dessa forma, nós encontramos, ó, uma das respostas na própria pergunta, ou seja, o número atômico do elemento Y é igual a 17, que é 17. Por sua vez, o número de massa de tal elemento é calculado através da fórmula A é igual a Z mais N. O meu A é igual a 17 mais 18. Todos os valores já estão aqui dentro, que é 35. Logo, o número de massa do elemento Y é 35. E o Z, 17. Pois é, o que eu vou fazer, João Manuel? Lamento. Elemento químico. Vou tentar ser mais rápida, mas aí não tem como. Talvez eu não faça os exercícios, quem sabe, não sei. Vocês têm que pensar o que vocês vão decidir. Elemento químico. É o conjunto de não sei, depende de vocês. Eu estou aqui para dar minha aula, eu posso ficar até a meia-noite. Não, eu só estou avisando, tá? Porque eu não sei o que está dando no meu telefone, ele está carregando na tomada, mas está descarregando. Daí para a próxima aula eu vou ter que ver isso aí. Mas só estou avisando se eu sumir, mas eu vou ficar aqui até quando der. Tá, se tu sumir eu já sei, a bateria se foi. Tá bom. Tranquilo. Obrigada por avisar. Então vamos lá. Elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Os elementos químicos são representados por símbolos
que podem ser constituídos por uma ou duas letras. Quando o símbolo do elemento é constituído por uma única letra, esta deve ser maiúscula. Então, a gente entra na tabela periódica. Se for constituído por duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Alguns símbolos são tirados do nome do elemento em latim. Íons. Um átomo pode perder ou ganhar elétrons para se tornar estável. Nestes casos, será obtida uma estrutura com carga elétrica chamada íon. Né? Sempre tem na pilha o mais e o menos, né? Quando o átomo perde elétrons, o íon terá carga positiva e será chamado de cátion. E quando o átomo ganha elétrons, o íon terá carga negativa e é denominado ânion. Assim, Fe, né? Tá. É um cátion e o átomo de ferro perdeu 3 elétrons para produzi-lo. O2, né? Negativo. É um ânion e o átomo de oxigênio ganhou 2 elétrons para produzi-lo. E aí tem uma série de exercícios. Aí eu não sei se vocês querem que faça. Nós poderíamos seguir pela parte teórica e depois a gente vai para os exercícios. Eu acho. O que você acha? Pode ser, não tem problema. Gente, então lá na folha 18, eu entro na tabela periódica. A tabela periódica dos elementos químicos é a disposição sistemática dos elementos. Na forma... E aí, Rosângela, como é que tá? Tá entendendo? Nem falamos hoje, tá? É verdade, tá bem? É muita matéria. Pois é muita coisa, né? A tabela periódica dos elementos químicos é a disposição sistemática dos elementos na forma de uma tabela, que eu não sei se tem aqui, mas deve ter, mas eu tenho ali na minha pasta. Foi elaborada na forma atual pelo professor de química russo Dmitry Ivanovich Mendeleev. Tá? Note que os elementos químicos estão dispostos da esquerda para a direita em ordem crescente de número atômico. Sempre vai ser, que eu não vi aqui, da esquerda para a direita, de lá para cá. Gente, eu vou pegar uma tabela para mostrar para vocês dentro da minha pasta aqui. Porque não tem aí. Olha só. Densidade, senão eu posso tirar da pasta. Essa é uma tabela química que eu sei que todos vocês já conhecem. Mas eles são determinados, ó. Posso ficar assim? E daí eu vou lendo. Sempre da esquerda para a direita. Em ordem crescente de número atômico, né? Que é o Z. O posicionamento de cada elemento é determinado por linhas verticais. Assim. E linhas horizontais. As verticais são de 1 a 18, de forma corrida. Antigamente usava-se... Vou tirar um pouquinho agora aqui. Antigamente usava-se números e letras A e B para identificar as linhas verticais. Mas ali, ó, IUPAC, Internacional, Union of, não sei o quê, em inglês tudo, recomenda a numeração indicada no início do parágrafo. Essa aqui é uma sigla usada há muitos anos, nem se usa mais. Ela só determinou e saiu do ar. Então, por isso, não dei tanta importância. As linhas verticais são chamadas de grupos ou famílias. Grupos ou as famílias. Vamos adotar o nome do grupo. Então, temos na tabela periódica o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 e assim por diante. Os elementos localizados nos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 são os elementos representativos. Posso continuar? Os elementos localizados na parte central da tabela, do 3 ao 12, são ditos elementos de transição. As duas linhas abaixo na tabela periódica,
ó, que tem duas linhas que ficaram separadas, bem embaixo. Elas são os elementos de transição interna. A primeira linha são os lantanídeos, pois inicia pelo elemento lantânio. E a segunda linha são os actinídeos, porque iniciam pelos actinídeos. Alguns desses 18 grupos têm nomes especiais e é importante que vocês conheçam. O grupo 1 são os metais alcalinos. Ó, vê se eu consigo, assim, ir lendo. É difícil para mim. Mas, enfim. O grupo 1, metais alcalinos. O grupo 2, os alcalinos terrosos. Acho que dá para acompanhar, né? O grupo 16 são os calcogênios, o 17, os halogênios, e os 18 o grupo 18 são os gases nobres. E eles estão todos aqui. É bem fácil de localizar. Eu achei que tivesse aqui nessa apostila. Até que eu fiz, foi presencial, a última, e eu fiz a tabela. Bom, classificação dos elementos. Metais. Os metais, eles constituem a maior parte dos elementos existentes, 2/3. Eles estão representados pela cor amarela. Ó. São os metais, cor amarela. Deixa eu ir me achando aqui. E correspondem a 87 elementos. Em temperatura ambiente, eles são duros, sólidos, com exceção apenas do mercúrio, que é líquido. São condutores... Ah, o que eu derrubei? Desculpe, gente. São condutores de calor e eletricidade. O metal é caracterizado também por sua maleabilidade, capacidade de tu moldar, como é o caso do mercúrio, né? Que tu pode transformar naquelas bolinhas pequenas que tu joga assim, se esparrama. Eu até tenho ali. E pela ductilidade, que é a capacidade de formar fios, como os fios de cobre, usados em fios de transmissão de energia elétrica. Além disso, apresenta um brilho metálico característico. Os elementos das famílias ou grupos 1, que é o IA, 1A, né? E o 2A, que é em romanos, são respectivamente denominados metais alcalinos, de árabe álcali, cinza de plantas, e metais alcalinos terrosos com o sentido de existir na Terra. O grupo dos metais pode ser subdividido em 3 partes. Metais representativos, típicos ou característicos, são 19 elementos pertencentes à coluna 1, 2, 13 até a 18. Metais de transição são 32 elementos pertencentes às colunas 3 a 12. E metais de transição interna são 26 elementos da série dos latanídeos e dos actinídeos. Metais ou não metais. Há metais ou não metais. São 11 elementos indicados na tabela acima pela cor rosa, que é o carbono, nitrogênio, são os gases nobres. Nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, selênio, flúor, cloro, bromo, iodo e o astato. Eles possuem as características opostas dos metais, ou seja, não são bons condutores de calor e eletricidade, pelo contrário. A maioria funciona como isolante. Apenas grafita, que é o CN, né? É boa condutora de calor e eletricidade. Eles não possuem brilho característico, com exceção do iodo e da grafita, já mencionada. E fragmentam, assim, eles como é que diz assim? Estouram, né? Formam um monte de coisa, de pedacinhos. Gases nobres. Representam os elementos da família 18, do 0 até o 8º A, que são, respectivamente, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses elementos são gasosos na temperatura ambiente e normalmente são encontrados na natureza em sua forma isolada, pois assim são mais estáveis.
Além disso, eles não formam compostos com outros elementos espontaneamente, só induzidos. O hidrogênio. Esse elemento ele não se enquadra em nenhum grupo da tabela periódica. Em algumas tabelas, ele aparece na família dos alcalinos, por possuir um elétron em sua camada de valência. Aliás, essa é a sua única camada eletrônica, porém suas características não são semelhantes a dos elementos dessa família. O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, pois pode se combinar com metais, ametais e semimetais. É um gás extremamente inflamável em temperatura ambiente e normalmente é encontrado nas altas camadas da atmosfera ou combinado com outros elementos. Gente, mais uma série de exercícios. Passo? Sim, sim. Por mim, tudo certo. Ligações químicas. De maneira geral, podemos entender a ligação química como uma força resultante atrativa que existe entre alguns átomos, quando estes se aproximam. Essa força mantém um conjunto de 2 ou mais átomos unidos, formando assim os compostos químicos. Existem várias teorias que tentam explicar de forma mais simples ou mais complexa como ocorrem as ligações. O nosso estudo ele será orientado pela teoria do octeto, proposta por Gilbert Lewis. Por esse motivo também é chamado da teoria de Lewis. Essa teoria ela apresenta os seguintes pontos principais. Os átomos ligam-se para atingirem a estabilidade. E durante uma ligação química pode ocorrer perdas, ganhos ou compartilhamento de elétrons entre os átomos participantes. Alguns elementos químicos atingem a sua estabilidade ao adquirirem a configuração eletrônica dos gases nobres. Ligações químicas. Ligações iônicas. É formada pela atração entre íons de cargas opostas, ou seja, é o tipo de ligação que ocorre entre o metal e o não metal. São eletropositivo. O metal cede elétrons e não metal, que é eletronegativo. Disso resulta um íon positivo, que é o cátion, e íon negativo, que é o ânion, com configurações estáveis. 8 elétrons no último nível. Em seguida, os dois se atraem eletricamente, formando um composto chamado iônico. O exemplo mais tradicional da ligação iônica é a intervenção entre o sódio, Z é igual a 11, e o clóron, né, o Z do clóron é 17, para a formação do cloreto de sódio, NaCl. O sódio ele tem uma configuração eletrônica K igual a 2, L igual a 8, M igual a 1. A tendência normal dele é perder um elétron, ficando com uma configuração eletrônica semelhante à do neônio e se tornando um cátion monovalente. O clóron tem configuração eletrônica K, que é igual a 2, L, que é igual a 8, e M, que é igual a 7. A tendência normal dele é ganhar um elétron, ficando com uma configuração eletrônica semelhante à do argônio, e se tornando um ânion nomovalente. Tá ali, então, a atração deles, né, se atraem. Tanto o positivo com o negativo, eles se atraem. E como é que se diz mesmo? Me travei. Daqui a pouco eu me lembro. E a formação do NaCl. Essa ali, ó, é a formação deles. Os opostos se atraem. Desculpe que realmente, gente, se é cansativo para vocês, para mim também. Então, tem várias ligações ali. Característica das substâncias iônicas. A temperatura ambiente é sólida devido à intensa força de atração entre os íons que formam o retículo cristalino. Então, tudo mostra nos desenhos. No estado sólido, ele não conduz corrente elétrica, mas no líquido ele conduz uma corrente elétrica, pois os íons apresentam mobilidade, se movimentam. Quando dissolvidos em água, devido à separação entre os íons, conduz corrente elétrica.
Apresentam alto ponto de fusão e ebulição, pois, na ligação iônica, a força de atração entre cátion e ânion é muito intensa, sendo necessária grande quantidade de energia, calor, para separá-los. Então, aqui tem a ligação covalente ou molecular. A principal característica dessa ligação é o compartilhamento, a formação de pares de elétrons entre os dois átomos ligantes. Os átomos que participam da ligação covalente são os não metais e o hidrogênio. Os pares de elétrons compartilhados são contados para os dois átomos ligantes. Se cada um dos átomos ligantes contribuírem para um dos elétrons do par, a ligação será covalente normal. E se apenas um dos átomos contribuírem com os dois elétrons do par, a ligação será covalente dativa. Eles querem mais saber, assim, o que são ligações covalentes ou molecular. E essa outra. Aqui tem vários desenhos que mostram, né, ali, bem direitinho, é bem feito até. Ó, com o número atômico igual a 9, o flúor tem configuração eletrônica K2L7. E ali ele vem mostrando, ó. Então, é fácil de entender essa parte. Considere como união entre dois átomos do elemento nitrogênio para formar, segundo o exemplo, né, a formar a molécula da substância simples, nitrogênio. Também é fácil de identificar aqui, é bem mostrado, bem direitinho. Consideremos como terceiro exemplo a união entre dois átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio para formar a substância composta de H2O. Também aqui, ó, é mostrado bem, não tem, assim, grandes problemas nisso. Características dos compostos covalentes. Estados físicos. Os compostos covalentes, eles podem ser encontrados nos 3 estados físicos, a temperatura ambiente. Polaridade. Existem compostos covalentes, tanto polares como apolares. Irá determinar a sua polaridade será a diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos na ligação covalente. Se houver diferença de eletronegatividade, significa que o composto será polar, mas se não houver diferença na eletronegatividade entre os átomos, não haverá deslocamento de carga na molécula e esse composto será apolar. Pontos de fusão e ebulição, pelo fato de apresentarem baixa atração entre suas moléculas, a energia necessária para separá-las e fazê-las mudar de estado de agregação é pequena, por isso seus pontos de ebulição e de fusão são inferiores aos das substâncias iônicas. Condutividade elétrica. Na sua forma pura, a maioria das substâncias covalentes não conduz corrente elétrica, isso é, comporta-se como isolante. Uma exceção é a grafita, que conduz, corrente elétrica por possuir ressonância nos elétrons da sua ligação composta. Solubilidade. A solubilidade desses compostos em água e em outros solventes, como o álcool e a querosene, é bastante variada. Tenacidade, resistência, baixa tenacidade, sendo sólidos quebradiços. Aí vem as ligações metálicas e mais exercícios. Ligação metálica, ela ocorre entre átomos de metais, devido à elevada eletropositividade dos metais, quando seus átomos se aproximam. Ocorre em cada átomo um afastamento dos elétrons, né, da camada de valência. Os núcleos, juntamente com os elétrons restantes, formam cátions, que ficam mergulhados na nuvem eletrônica. E aí vem toda uma explicação. O importante da ligação metálica é isso aqui, ó, ocorre entre átomos de metais, devido à elevada eletropositividade dos metais quando seus átomos se aproximam.
eles se repelem, né? Mais e mais se repelem, menos e menos se repelem. Eu vou tentar fazer dessa forma para diminuir um pouquinho o espaço de tempo e não se tornar tão cansativo. Então, na ligação metálica, ocorre entre átomos de metais, devido à elevada eletropositividade dos metais quando seus átomos se aproximam. Eles se repelem. Os núcleos, juntamente com os elétrons restantes, formam cátions que ficam mergulhados na nuvem eletrônica dos elétrons periféricos, denominados elétrons livres. A presença de elétrons deslocalizados explica algumas das propriedades dos metais, a condutividade elétrica. Resumindo, né, os opostos se atraem, mas aqueles que não são opostos, eles se repelem. Eu não sei, não me lembro o termo. Ali fala sobre as ligas metálicas, eu vou ter que ir fazendo assim, gente. Ligas metálicas não misturadas, ligas metálicas são misturas sólidas de 2 ou mais elementos, em que a totalidade, ou pelo menos a maioria, parte dos átomos presentes e de elementos metálicos. São conceitos básicos. Aqui tem uma série nessas ligas metálicas, dentro desse espaço aqui, desse desenho, misturas homogêneas de sólidos, que é bem fácil para vocês olharem e entenderem. Tipo assim, a liga metálica, o latão, cobre e zinco. A característica é resistente à corrosão. Uso em navios e tubos. Aí vem a liga metálica, o bronze, cobre e estânio. Resistente à corrosão são as moedas e os sinos. O aço, ferro e carbono. E aí vocês vão olhando. Mais exercícios. Querem que eu repasse todo esse quadrado? E? O silêncio significa? Por mim. Acho que não precisa, né? Porque ele tá explicadinho, né? Pois é, por isso que eu parei. Seguir em Então frente. tá. Que daí é mais tempo que a senhora vai perder aí, tá? Não é uma questão de perder, é que também vocês já não aguentam mais. Não. Por mim, não precisa, eu não sei os outros, né? Bom, funções lá na página 27. Funções inorgânicas. É um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, denominadas propriedades funcionais. Eletrólitos. São substâncias que, quando dissolvidas em água, conduzem corrente elétrica. Não eletrólitos não conduzem a corrente elétrica. Pode jogar na tua banheira, não acontece nada. Não é o caso do secador, né? Já pode cometer um assassinato. O químico ali, Arrhenius, em 1888, ele sugeriu em sua teoria que os eletrólitos em solução se dissociariam em duas partes, uma positiva e outra negativa. Isso explicaria a condução da corrente elétrica por estas soluções. Na realidade, nos compostos iônicos, os íons já se encontram presentes. A água, nesse caso, somente separa a dissociação, os íons já existentes. Nos compostos covalentes, que são eletrólitos, a água cria condições para que os íons sejam formados e separados. Esse processo recebe o nome de ionização. Então, ali ele também mostra a ionização. H positivo mais o cloro que é negativo. O Na positivo mais o cloro que é negativo. Uma vez o cloro negativo, ele sempre vai ser negativo em todos os momentos. Ácidos. Segundo Arrhenius, os ácidos são substâncias que, quando em solução aquosa, se dissolvem, originando exclusivamente hidrogênio, como íons positivos. Classificação dos ácidos. Presença ou não de oxigênio. Oxiácidos, presença de oxigênio na molécula, exemplo, H2, SO4, HNO3. Hidráxidos, oxigênio não presente na molécula,
HCI, HCN. Número de hidrogênios ionizáveis. Monoácido, presença de 1H ionizável. HCl, H+, mais Cl, o cloro sempre vai ser negativo. Diácidos, presença de 2H ionizáveis. H2, SO4. 2H positivos mais SO4, menos 2 negativo. Triácidos, presença de 3 hidrogênios ionizáveis. H3PO4. 3H positivo mais PO4, aí vai ficar negativo, né? O 3 lá em cima é negativo. Volatilidade. Voláteis. São gasosos ou líquidos e com baixo ponto de ebulição. HNO3, HCI e H2S. Fixos. Muito pouco voláteis. Somente H2SO4 e H3PO4. Grau de ionização. Representado pela letra grega alfa. O grau de ionização é a relação entre a quantidade de moléculas dissociadas e o total de moléculas dissolvidas. Quanto maior o valor de alfa, mais alfa a tendência do ácido a se dissociar. Então, alfa 0%, número de moléculas ionizadas por número de moléculas dissolvidas, vezes 100. Ácidos fortes, alfa maior que 50%, HI, HBr, HCI, HNO3, H2SO4. Ácidos médios, alfa entre 5% e 50%, H2SO3, H3PO4, HF. Ácidos fracos, alfa menor que 5%, H2S, H3BO3 e HCN, são os ácidos orgânicos. Formulações sobre os ácidos. Nem estou parando para perguntar, né, como é que estão, só estou vendo vocês assim, ó, já desesperados. Formulações sobre os ácidos. Juntam-se tantos H+, quantos forem necessários para neutralizar a carga do ânion. Para um ânion com carga X-, e utiliza-se X hidrogênio para formar o ácido. Então, ali nós temos alguns exemplos. NO, né? 3, lá, menos 1, ele perde. SO4, menos 2. PO4, menos 3. Nomenclatura dos ácidos. Hidrácidos. O nome é feito com a determinação hídrica. Ácido, nome do ânion mais hídrico. HCI, ácido clorídrico. HI, ácido iodrítico. Oxiácidos. Quando representa apenas a formação de um oxiácido e sua terminação é ico. Ácido, nome do ânion mais ico. H2CO3, ácido carbônico. H3BO3, ácido bórico. Quando representa a formação de 2 oxiácidos e sua terminação é ico. Ácido, nome do ânion, mais ico. Quando o ânion termina em ito. Nome do ânion, mais oso. Quando o ânion termina em ato. HNO3, ácido nítrico. HNO2, ácido nitroso. Bases. As bases, segundo Artênio, são substâncias que, em solução, se dissociam, originando como único íon negativo o OH1-. Classificação dos ácidos. Número de HO1- presente na fórmula. Monobase. 1, OH1-. NaOH. KOH. De base. 2, OH1-. BaOH2. FeOH2. Tribase. 3, OH1-. TrOH3. AiOH3. Tetrabase. 4, OH1-. PbOH4. SnOH4. Solubilidade em água.
Solúveis. Solúveis as de metais alcalinos terrosos e hidróxido de amônio, que é uma base fraca e volátil, e pode andar para lá e para cá. Insolúveis, todas as demais. Grau de dissociação, forte. Então, vamos lá. Maior que 50%. As de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Fracas, todas as demais. Formulações sobre as bases. Adicionam-se tanto OH1- quanto forem necessárias para neutralizar a carga do cátion. Então, K1+, KOH. Ba2+, BaOH2. AI3+, AiOH3. Lá em cima tem o BX, né, a mais, só para, como se fosse uma formulinha para vocês identificarem. Nomenclatura das bases. Quando o elemento forma apenas uma base. Hidróxido D mais nome do elemento. NaOH, hidróxido de sódio. Quando o elemento forma duas bases. Hidróxido de nome do elemento mais ICO, menor carga. Hidróxido de nome do elemento mais oso, maior carga. Exemplo. FeOH3, hidróxido férrico. FeOH2, hidróxido ferroso. Sais. Segundo Artênio, sais são substâncias que, quando em solução aquosa, liberam pelo menos um íon positivo, diferente de H1+. Pelo menos um íon negativo, diferente de OH1-. CaCl2, então, Ca2+, mais 2Cl1-. Na2SO4. 2Na1+, mais SO4, 2-. Como sais são provenientes de reações de neutralização entre ácidos e bases, o ânion se origina do ácido e o cátion da base. Ácido mais base, então, sal mais água. Nomenclatura dos sais. Nome do ânion, nome do cátion. Segue a mesma regra das terminações usadas nos ácidos. Ácido e ânion. Hídrico, eto. Oso, ito. Ico, ato, que é o final, né? KCl, cloreto de potássio. NaNO2, nitrito de sódio. KNO3, nitrato de potássio. No caso de sais, na sua constituição, no caso de sais que na sua constituição possuam cátion que possam ter NOx diferentes, deve-se utilizar algarismos romanos, né, para identificação. Tipo, C, NO3, 2, nitrato de ferro 2. Fe, NO3, 3, nitrato de ferro 3. Aí, usando os números romanos. No caso de o cátion possuir somente 2 NOx possíveis, pode-se também optar por utilizar os sufixos oso e ico, respectivamente, para o menor e maior. FeNO3, 2, nitrato ferroso. FeNO3, 3, nitrato férrico. Óxidos. Óxido é todo composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Os óxidos podem ser iônicos ou moleculares. Os óxidos iônicos são aqueles resultantes da união do oxigênio com o metal. Os óxidos moleculares são aqueles resultantes da união do oxigênio com o não metal. De novo. Nomenclatura dos óxidos iônicos. Óxido de, nome do elemento, mais a carga cátion em romanos. A carga de cátion em algarismos romanos é dispensável, se o mesmo apresentar NOx fixo. Na2O, óxido de sódio. Cu2O, óxido de cobre. CuO, óxido de cobre 2.
moleculares. Prefixos indicam as quantidades de átomos de oxigênio e não metais contidos na fórmula mono ou di ou tri. Óxido di, mono ou di ou tri. Mais o nome do elemento. O prefixo é só para vocês entenderem o nome, o que acompanha, né? Mono ou di ou tri. Óxido di, mono ou di ou tri. Mais o nome do elemento. Então, vamos lá. CO, monóxido de carbono. CO2, dióxido de carbono. N2O, monóxido de nitrogênio. N2O5, pentóxido de dinitrogênio. Peróxido resultam da união de metais alcalinos terrosos e hidrogênio com radical O2, 2 negativo. Esse radical tem a seguinte estrutura: menos O, menos O, menos. H2, O2. Na2, O2. K2, O2. Ca, O2. Ba, O2. Mais exercícios. E soluções. Uma mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea. A gente até já tinha visto, né? A mistura homogênea é uma solução característica. Único aspecto, fase e mesmas propriedades em todos os seus pontos. Aí eles estão mostrando ali o solvente e a solução. Tem dois componentes, o soluto, que é o que é dissolvido, o solvente, quem dissolve. Exemplo, quando misturamos sal na água, o sal é o soluto dissolvido e a água é o solvente que dissolve. Há soluções nos 3 estados físicos: sólidas, ligas metálicas, líquidas, água do mar, e gasosa, o ar. Também tem ali os exemplos: a gasosa, gasoso, solvente, o soluto, né, e o ar atmosférico filtrado. Concentração das soluções. Refere-se à quantidade de soluto dissolvido em um dado volume de solvente. Concentração comum, C. Informa a massa em gramas do soluto por volume, em litros, e do solvente, G por L, gramas por litros. Então, o meu C, que é a minha concentração das soluções, é igual ao meu M sobre o V, né? A massa sobre o meu volume. Importante para substituir o volume na fórmula, este deve estar em litros. Se tiver em ml, que são mililitros, nós temos que dividir o valor por 1000 ou fazer aquela tabelinha, né? Levando até lá, para converter para litros. Exemplo, calcule a concentração em gramas por litros e gramas por ml de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela possui 60 gramas do sal em 300 ml de solução. Então, eu vou fazer o 300 ml ser transformados em litros. Né? O que ele disse ali? Nós vamos dividir o valor por 1000. Tá? E ali tem os exemplos. Caloides. Misturas em que as partículas dispersas têm um diâmetro compreendido entre 1 e 100. Nanômetros. Partículas essas que podem ser átomos, íons ou moléculas. É formado pelo disperso e o dispergente. Tipo de dispersão. Soluções verdadeiras, dispersão coloidal ou coloide, suspensões. Tamanho do disperso. Então, vamos lá. Soluções verdadeiras. 0 nanômetros. Até... Só um pouquinho. Até 1 nanômetro. E ali tem bem explicadinho o quadro. Nesse sistema, as partículas dispersas, elas são significativamente menores do que aquelas que podem ser percebidas a olho nu. Porém, bem maiores do que as moléculas individuais. Elas são grandes o bastante para refletir e dispersar a luz. Dispersão essa conhecida como o efeito Tyndall. Os coloides, eles não sedimentam.
e quando observados num ultramicroscópio iluminado, lateralmente apresentam diversos pontos de luz que se movem rapidamente em zigue-zague, movimento denominado movimento browniano. De acordo com o tipo de partícula coloidal, os colóides, podem ser classificados em aerosol, dispersão de um sólido ou um líquido em um gás. Então, fumaça proveniente da queima de materiais e o nevoeiro. Espuma, dispersão de um gás em um sólido ou um líquido. Chantilly e espuma de sabão. Emulsão, dispersão de um líquido em um sólido ou outro líquido. Queijo, a manteiga e a maionese. Sol, dispersão de um sólido em um líquido. Cola, tintas e vidros coloridos. Gel, sólido de textura gelatinosa e elástica formada por uma dispersão coloidal, em que o disperso apresenta-se no estado líquido e o dispersante no estado sólido. Exemplo, a gelatina, as geleias e as pérolas. No nosso dia a dia, os colóides podem ser encontrados em alguns elementos como cremes, vegetais, geleias de frutas, leite, tempero, sorvete, além dos já citados em produtos de higiene pessoal, como shampoos, sabonetes, cremes dentais e de barbear, cosméticos e outros. Existem também importantes colóides biológicos, como o sangue, o humor vítreo, substância gelatinosa presente no olho, né? Fica horrível. E o cristalino, uma espécie de lente localizada no olho, responsável pela focalização das imagens. Mais exercícios. E acredito que tenha terminado. É isso aí, gente. Foi cansativo? Foi cansativo. Eu disse para a lá, a gente estava conversando, bem no início, eu estava conversando com a Gisele, e a Angelita também, mas o que eu disse para vocês? Era 30 e poucas folhas, uma aula que não, sabe, não tem como não ser como é que é, cansativa, sabe? Uma coisa que cansa de verdade a pessoa. Eu realmente lamento, né? Eu gostaria que tivesse sido uma aula muito agitada, muito, né, assim, gostaria que vocês tivessem aulas comigo em momentos bem comuns, tenho certeza que vocês gostariam. Mas, enfim, essa aqui é a última fase, né, a fase 1. Eu tenho ali que dia 6 de 7 deve entrar física na fase 2, provavelmente vocês vão estar com outro professor, né, eu realmente estou pedindo para sair, estou cansada. Enfim, só para explicar para vocês. Lamento que essa aula tenha sido dessa maneira cansativa. Lamento de verdade. Mas não tinha outra maneira de fazer, né? Eram poucos cálculos. Na fase 2 vai ter bastante cálculo. Vocês vão ficar mais, sabe? Bem menos tensos, assim como ficaram hoje. Desejo tudo de bom, boa sorte. Aproveitem, se formem. Não desistam. Vale a pena. Tá bom? Obrigado, prof. Boa noite para a senhora também. Se cuida. Beijo no coração. Prazerão aí. Tudo de boa noite. Obrigada. Igualmente para vocês. Muito obrigado. Boa noite. Bom.